Paula participou no mês de fevereiro de 2022 de um projeto desenvolvido pela Universidade de Chicago, Loyola de Chicago, e esse projeto se chama Construindo Pontes Norte e Sul, um encontro sinodal entre o Papa Francisco e estudantes universitários. Neste encontro histórico que o Papa Francisco e estudantes universitários da América do Norte, Central e Sul abordaram os principais desafios do nosso tempo. E foi um grande diálogo entre os universitários e o Papa Francisco e eles compartilharam ideias, projetos educativos concretos que buscam transformar com justiça as realidades ambientais e econômicas. Irmã Paula, graça e paz, como foi participar desse projeto? Boa tarde, bom dia e boa noite para quem pode nos acompanhar nos diversos horários, nos diversos lugares onde esse vídeo pode chegar. De fato, Júlia, foi um presente. Um presente que eu tive essa honra de receber a partir da Universidade Católica de Pernambuco, do qual eu, de fato, confesso que até hoje parece assim, será que foi verdade? Mas foi uma realidade, um encontro onde eu tive a alegria de poder, assim, junto com os meus colegas aqui do Brasil e de toda a América, eu tive a oportunidade de fato, estar com o Papa Francisco e perceber o quão, de fato, o Papa Francisco é aberto aos temas atuais, o quanto ele se permite o encontro, né? E o quanto ele está disposto a ouvir. E aí a gente teve todo um processo de preparação que culminou naquele dia 24, a partir das 15 horas, né, quando a gente pôde ouvir o Papa Francisco e, mais do que ouvir, falar ao Papa Francisco, né, das nossas... Eu queria até dizer das nossas crises, mas mais do que crises, das nossas inquietações, né, como estudantes universitários de pós-graduação, a grande maioria eram estudantes universitários de pós-graduação, né, nesse processo de escuta sinodal. Esse encontro ele foi organizado pela Universidade Loyola de Chicago, uma universidade jesuíta, dentro do projeto de diálogo que a universidade quis preparar, né, para esse encontro com o Papa Francisco. E junto com a Universidade de Loyola esteve presente também a Pontifícia Comissão para a América Latina. Então, como se deu esse processo? A universidade pensou o encontro, não isoladamente, ela teve a iniciativa, mas não isoladamente. Eu encontro Construindo Pontes dentro desse projeto sinodal, né, que o Papa Francisco nos propôs como igreja. Ela organizou junto com a Pontifícia Comissão para a América Latina. Então, a Universidade Loyola de Chicago cedia, mesmo sendo online, ela foi a sede do encontro, né, integrada com as 58 universidades jesuítas que estão nas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Então, a ideia desse encontro foi que cada universidade escolhesse ou selecionasse, na verdade, 2 estudantes. Então, eles sempre pediam, por exemplo, estudantes de áreas diversas, que tivesse com uma pesquisa em desenvolvimento ligado à área da migração, ou que tivesse uma sensibilidade ao tema da migração. E, por exemplo, as universidades da América do Norte selecionaram esses estudantes que são ou migrantes diretos ou filhos de imigrantes. Então, eles tiveram essa delicadeza. Então, em termos de números, nós tivemos a representação de 21 países, 58 universidades, e um total de 130 alunos participando desse diálogo. Nossa, que legal.
Todos os encontros aconteciam nas 3 línguas, português, espanhol e inglês. Tinha uma sensibilidade muito grande da parte de todos os que falavam para o cuidado com a tradução. Então, por mais que uma grande parte daqueles estudantes que estavam ali presentes, de certo modo, compreendesse as 3 línguas, mas tinha sempre a delicadeza, a atenção para que, de fato, tudo que estava sendo falado fosse entendido. E é interessante, porque eu estava aqui no sossego da minha casa e, de repente, eu recebi a ligação do professor Degislando, que é pró-reitor de graduação da Universidade Católica de Pernambuco. É um professor que eu já tenho a alegria de conhecer, porque já trabalhei com ele na equipe de liturgia da catedral, quando estava na catedral. Então, é uma pessoa muito próxima, e ele me ligou e me propôs, perguntou se eu, por ser uma estudante de mestrado em ciências da religião e desenvolvendo um tema sobre migração, que a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco, né? A universidade, ele, né, falou que a universidade estava me convidando a ser uma dessas representantes. Então, esse professor, ele fez uma primeira triagem, e entre aqueles nomes enviados, se todas essas perguntas atendesse a demanda, atendesse ao objetivo, ele enviaria o meu nome para a Pontifícia Comissão para a América Latina. E foi o que ele fez depois. Então, um domingo cedinho, eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem da professora Emilce Cuda. E a professora Emilce é uma pessoa muito curiosa. Assim, curiosa, não, ela é curiosa, mas assim, depois eu fui procurar conhecê-la. Na internet a gente conhece todo mundo agora, né? Uhum. Então, a Emilce Cuda é uma teóloga argentina, doutora em teologia moral, uma pessoa muito estudiosa da América e muito estudiosa do pensamento do Papa Francisco. E o seu estudo a levou para Roma, né? E ela foi escolhida como chefe da Pontifícia Comissão para a América do Sul. Então, ela, como uma representante direta do Vaticano, ela fez parte dessa seleção, ou desse processo de seleção para os estudantes, né? E aí, um domingo cedinho, a Emilce me liga, doutora Emilce, né? Ela me ligou e refez inúmeras daquelas perguntas que o professor já tinha feito, mas querendo que eu explicasse a ela um pouco qual era a minha pesquisa e se eu tinha realmente disposição para participar de todo o processo de preparação, que exigiria tempo e dedicação. Uhum. E aí eu continuei assinalando como positiva a minha participação, e aí, a partir desta chamada, aí sim eu entrei para fazer parte, de fato, do grupo, né, desse grupo selecionado para o encontro com o Papa Francisco. E, então, a partir desta aprovação da doutora Emilce Cuda, a gente começou as reuniões. Então, nós tivemos uma primeira reunião, nós éramos 8 estudantes, os jesuítas em 4 universidades no Brasil. Então, entre nós, estudantes brasileiros, nós tínhamos também a presença de uma estudante do Rio de Janeiro, de origem batista, né, crescida na Igreja Batista, que e desenvolve o seu doutorado na Universidade Metodista de São Paulo. Então, nós éramos aí 9 pessoas trabalhando como equipe do Brasil. Então, nós, dentro do processo, nós tivemos um primeiro encontro com a doutora Emilde e mais os alunos, os estudantes do Brasil. Neste primeiro encontro, também tivemos a presença de um professor da Universidade de Chicago, e ela nos apresentou a proposta e disse que o objetivo desse encontro com o Papa Francisco, né, nós tínhamos, na verdade, 3 objetivos. O primeiro, fazer uma denúncia ao Papa. Ela nos falou, né, que a gente tem que lembrar que falar ao Papa é falar ao mundo. Então, nós tínhamos que fazer uma denúncia, denunciar algo que é grave,
né, que acontece de forma grave no Brasil. Segundo, a partir da denúncia, apresentar uma proposta de projeto que atenda a denúncia, né, que atenda às consequências da denúncia. E a terceiro ponto era, nós podíamos fazer uma pergunta ao Papa. A partir da proposta, a partir da denúncia e da proposta feita, nós poderíamos fazer uma pergunta ao Papa Francisco e ver como nós podíamos trabalhar. Além dessa metode, do que podíamos fazer, ela ainda nos disse uma quarta coisa, que para mim foi a grande novidade dessa proposta, ou dessa forma de estudar a migração. A proposta do encontro não era que que os nossos projetos apresentassem soluções para trabalhar com os migrantes no Brasil, né, para trabalhar com aqueles que migram para o Brasil, dos mais diversos países. Mas a proposta, ao contrário, era o que nós podemos fazer para que brasileiros não sintam a necessidade de migrar para outros países e também para que não se tenha a necessidade de migrar dentro do próprio território. O Brasil tem 7,7 milhões de deslocados internos, que a gente chama de deslocados internos, aqueles que migram dentro, né, do próprio país, por causa de inúmeras coisas, da chuva, da seca, da cheia, da fome, da falta de oportunidade de trabalho, da falta de oportunidade da educação. Então, todos esses temas que fazem com que as pessoas se desloquem do seu território originário. Então, a proposta do Papa Francisco, e ele deixou isso muito claro no encontro, é que as pessoas não tenham a necessidade de deixar as suas raízes. Então, foram essas 4 grandes novidades, assim, né? Três em termos de projeto e uma em termos de direcionamento de pesquisa. Tendo feito isso, então, tendo tido esse primeiro encontro com a professora Emilce, depois nós tivemos um segundo encontro, mais entre nós, estudantes. A doutora Emilde participou e também nos foi apresentado o Manuel, que é um estudante, estagiário que trabalha, tem a doutora Emilce Cuda como orientadora, né? E ele foi o responsável de acompanhar o grupo do Brasil para criar essa ponte entre o grupo e a doutora Emilde, mas também entre os outros países. Nós tivemos esses 2 encontros. Depois nós tivemos um terceiro encontro, e aí esse terceiro foi muito lindo, porque, na verdade, fomos nós, estudantes brasileiros, que fomos apresentar o esboço do nosso projeto para os estudantes da América Central, de alguns países da América Central e América do Sul. Então, nós tínhamos do México, nós tínhamos Guatemala, mas nós tínhamos também Venezuela, tínhamos Colômbia, tínhamos Peru. E aí nós apresentamos o nosso projeto para eles e eles apresentaram o projeto deles para nós, né? E aí a gente foi amadurecendo, inclusive, os nossos projetos dentro dessa escuta. Terminado esse primeiro encontro, nós tivemos um outro encontro somente entre nós, estudantes, para refinar o texto a partir das propostas dadas, né, e da escuta feita. Para concluir, nós tivemos um último encontro com a doutora Emilce Cuda e agora com os estudantes da América do Norte, então dos Estados Unidos e do Canadá. Éramos brasileiros junto com esses 4 estudantes. Esses estudantes desses 2 países da América, dos Estados Unidos e do Canadá. Que a mesma dinâmica do anterior. Nós apresentávamos o nosso projeto, eles apresentaram o projeto deles e a gente fez essa ponte aí, essa integração entre propostas. Por fim, um outro encontro interno somente entre nós, estudantes brasileiros, apenas, novamente, para refinar o texto, né, para selecionar a pergunta.
E aí, quase que às vésperas do encontro com o Papa Francisco, nós recebemos a indicação que já veio da Universidade de Chicago, de quem seriam os estudantes a partilhar com o Papa Francisco, né, a estar na mesma sala ali e falar diretamente com o Papa Francisco. Foi uma escolha da própria Universidade de Chicago. Nós colaboramos ali um pouquinho apenas no processo de discernimento, né, que aqueles que tinham se dedicado, se debruçado mais ao projeto, ao processo inclusive ao processo de escrita. No primeiro momento, entrando na sala, apenas os 2 estudantes indicados aqui do Brasil, o Jefferson, um jesuíta da Universidade, da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, e a Priscila, que é essa estudante carioca que mora em Santa Catarina, né, e que estuda na Universidade Metodista de São Paulo. Que foi muito bem aceita pelo Papa Francisco, a gente pode acompanhar depois no vídeo, né, o carinho com o qual ele escutou e conseguiu e partilhou e pôde estar presente. Eu acho que nós vamos aqui no vídeo depois colocar as fotos dos 4 grupos de estudantes. Entravam sempre de 4 em 4 alunos, junto com o seu professor orientador, o professor que articulou internamente os grupos, e depois com uma foto geral, onde os estudantes, nós entramos por país, por grupos de países, para estar com o Papa Francisco ali naquele tempo final. Tudo, como você se sentiu? Logicamente, um pouco você já se expressou, né? Mas precisamente em relação a esse tema, o que abriu de perspectiva de novo horizonte para suas pesquisas, para aquilo que você tem trabalhado já há alguns anos sobre esse tema específico? Isso. Então, Júlia, de fato, eu comecei a me interessar pelo tema da migração quando eu estava na graduação em arquitetura e morando no Glicério. E o que me inquietava lá era ver aquela multidão de pessoas vindo de muitos lugares do mundo, mas também de muitos lugares do Brasil. O Glicério sempre foi um lugar, né, historicamente, um lugar de acolhimento de migrantes, tanto migrantes internos, deslocados internos, como deslocados internacionais e deslocados. E aí nós poderíamos dizer que nós temos ali migrantes por opção, pessoas que desejaram migrar, né? Mas temos também migrantes forçados, que a gente chama de migrantes forçados, que foram aqueles que precisaram sair de suas terras por questões climáticas. Aí a gente vai ter ali, por exemplo, o Haiti e a questão do terremoto, né, que fez com que, mais do que climático, ali foi de um desastre natural, né? Mas temos aqueles que migram por questões climáticas, principalmente os internos, muitos nordestinos que fugiram da seca, né, que saíram em busca de dias melhores. E nós temos muitos migrantes forçados, que são aqueles que se refugiam por questões de religião ou pela própria guerra. Né? E a gente está vendo essa realidade muito forte agora, né, com a guerra na Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia. Então, para mim, ali se desperta uma curiosidade, porque quando eu estava na graduação em arquitetura, minha proposta de projeto e de trabalho era sempre voltada ao lugar de habitação, né? Onde habitam. Claro que meu tema não foi especificamente migração e habitação, né? Mas dentro dos desafios habitacionais do Glicério, como também os migrantes se tornam parte desse desafio, e como eles encontram ali, e no próprio modo de habitar o solo, né? Como eles encontram ali também uma referência para habitar, né? Para estar, para ser, permanecer ali no Glicério. E aí, claro, me inquietava desde lá essa condição do sentido, assim. Para mim, eu sempre via as festas organizadas ali na Missão Paz, as quermesses, as morenadas, as procissões,
as celebrações nas diversas línguas, ali de acordo com o grupo de imigrantes, aquela crise por habitação, eu ficava pensando como é que essas pessoas, mas esses corações, como eles estão, né, assim. E aí a minha crise desde lá era perceber assim, a gente se preocupa os projetos, né, buscam atender a questão documental, que é importante e necessário, a questão profissional, importante e necessária, a questão da língua, importante e também necessária, e nós temos ali o desafio da habitação, que também era tão importante e necessária quanto. Os escalabrinianos ali com aquela missão belíssima na Missão Paz se preocupava com a dimensão religiosa e se preocupam oferecendo, né, e proporcionando a participação ali nas celebrações, também importante e necessária. Mas e a dimensão do sentido? A dimensão da identidade, né, da busca pela própria identidade em terra estrangeira. E aí, quando cantava o Salmo 137 nas nossas liturgias, eu sempre me questionava, né? Porque a gente canta, como entoar os louvores do Senhor em terra estrangeira? Depois, em um outro versículo, ele vai dizer que se seque a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Né? Esse canto do exilado, esse canto do aflito. Então, isso sempre me inquietou. E essa inquietação virou mestrado. Né? Virou uma pesquisa de mestrado. E é um pouco isso que eu venho desenvolvendo, né? nessa questão da crise de sentido mesmo. E aí, claro, com alguns autores que fundamentam essa perspectiva da crise, da identidade, né? Do lugar como formador de uma identidade e a ruptura do lugar como uma ruptura, inclusive, do sentido da própria existência. E, além disso, os processos de reconstrução desse sentido, e mais do que reconstrução, um processo de ressignificação do próprio sentido, da própria identidade. E aí é por aí que a minha pesquisa se desenvolve. Mas você perguntava, o que foi a grande, né? A grande inquietação que esse encontro propõe? Foi o fato de compreender e de olhar para a migração de um outro ângulo, não mais no ângulo do migrante, daquele que já migrou. Que já está ali para resolver uma situação pontual, né? Necessária. Isso, mas olhar a pessoa, né, ajudando a não ter a necessidade de migrar. Uhum. Então, como eu posso fazer com que o seu João e sua família permaneçam no sertão de Pernambuco? O que eu posso oferecer para que eles permaneçam no sertão de Pernambuco e não queiram ir para São Paulo em busca de trabalho? Que a gente acha, inclusive, que isso é coisas lá do ano, é uma realidade lá do ano 60, 70, por ali. Não, isso ainda é uma realidade hoje. Como eu posso fazer com que, sei lá, a Andressa, que está lá no sertão da Paraíba, né, e que sonha em fazer, por exemplo, medicina, como eu posso fazer com que a Andressa possa estudar medicina lá no sertão da Paraíba? Sem ter a necessidade de vir para uma capital, né? Mas ela estudar ali aprender e ali se comprometer com aquela realidade. Então, a ideia é a gente olhar para essa condição do que está no risco imediato de migrar, mas a gente dizer, não, peraí, não migra, permaneça. Inclusive, o nome do nosso projeto que nós apresentamos ao Papa Francisco é permanecer, né? É ser no seu lugar de origem, permanecer no seu lugar de origem, é dizer, peraí, não vá, fique aqui, que a gente lhe ajuda a permanecer. Fique aqui que a gente lhe ajuda a encontrar um caminho
para permanecer aqui, junto com os seus, nas suas raízes, no seu território, até com a possibilidade de desenvolvimento daquele território. Imagina, numa cidade pequena, se todo mundo migrar, aquela cidade nunca vai se desenvolver internamente. Então, se ali eu ofereço oportunidade, aquele grupo ali dentro vai se desenvolver ali, vai estudar ali, vai se profissionalizar ali, vai contribuir ali e vai ajudar no desenvolvimento daquele território, sem que tenha a necessidade de sair, né, para fazer a experiência em outros lugares que já têm as suas, né, os seus horizontes, as suas vantagens. Então, isso foi muito interessante, assim. E aí, o que o Papa Francisco nos propôs? Ele disse assim, o tema da migração não é um tema só de países que recebem, ele é um tema de países que migram. O que é que nós podemos fazer para oferecer ao Haiti, por exemplo, possibilidades de reconstrução? Né? Possibilidades de desenvolvimento do seu próprio território para que as pessoas que ali moram não precisem mais sair, mas consigam se reconstruir dentro do seu próprio chão. Nós também somos migrantes, Júlia. Você é mineira em São Paulo. Hoje em São Paulo, mas já passou por outros lugares. Né? Eu sou uma norte-riograndense no Pernambuco, já tendo passado por outros lugares. Então, Papa Francisco diz isso, todos somos migrantes. Né? Todos somos migrantes. Então, falar de imigração é falar também da gente, né? De nós, do nosso dia a dia. A gente já teve, seguramente, crises de sentido por causa desses processos de deslocamento. Talvez tenhamos a alegria de termos como processar e ressignificar essas crises pela nossa própria opção de vida. Né? Mas... muitos não têm essa possibilidade de ressignificação imediata, né? E aí vem a dor, vem a angústia, todas essas... Só uma curiosidade, Júlia, com isso eu termino. A gente tem um termo, uma palavra, que a gente usa muito aqui no Nordeste, talvez no Sudeste também, se chama banzo. Banzo é uma doença que matou muitos escravos no Brasil. E o que é o banzo? É a saudade de casa. Banzo é o extremo da saudade do seu território de origem. E isso mata. E isso matou muitos escravos africanos que precisaram vir forçadamente, né, para o Brasil. Então, assim, é uma prova de que a migração forçada, se ela não for acompanhada, se ela não for ressignificada, se ela não for trabalhada, ela pode também matar muitos dos nossos irmãos, né, que vivem o processo de saudade de casa. Então, de fato, estar nesse caminho é também estar nesse processo de poder contribuir, de certo modo, com a simplicidade da nossa vida, da nossa pesquisa, do nosso projeto, né, para que os nossos irmãos e irmãs tenham mais dignidade, tenham mais proposta de vida, tenham mais possibilidade de continuar sendo, né, aonde ele está, né, e aonde ele possivelmente também estará, caso venha a necessidade de migrar. É isso, obrigada. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o canal da Universidade Loyola de Chicago, onde você vai assistir o vídeo completo deste encontro dos universitários com o Papa Francisco. Até uma próxima, até mais, tchau!